Fala pessoal, aqui é o Bruno, do canal Bruno Ferreira. E hoje eu estou aqui mais uma vez para falar sobre um tema específico. E o tema de hoje é um tema que eu particularmente gosto muito, né, que é o tema dos sonhos. Eu vou começar falando um pouco sobre o porquê, né, que eu gosto tanto desse tema, porque que eu gosto de sonhar, na verdade. E quando eu falo sonhar, eu estou falando literalmente sonhar, dormir, né, o ato de sonhar quando você está dormindo. E depois eu vou falar um pouco a minha visão sobre os sonhos, né? O que eu acho que é o sonho e como eu acho que o nosso cérebro funciona quando a gente está sonhando. Esse vídeo provavelmente vai ficar bem curtinho, então para aquela galera que gosta de vídeo curto, esse vídeo aqui vai ser um prato cheio. E então vamos lá, né? Vou começar falando o porquê que eu gosto tanto do mundo dos sonhos, né? Na verdade, de sonhar. Eu particularmente gosto porque a gente tem uma liberdade quando a gente está sonhando que a gente não tem no mundo real, né? A gente pode fazer coisas no sonho, a gente vê coisas diferentes que a gente não tem a possibilidade de ver no mundo real. A gente sente sensações diferentes também. Você imagina sensações, né, na verdade. Uma sensação que você nunca sentiu, por exemplo, você acaba imaginando como é aquela sensação no sonho. Eu, por exemplo, nunca fui mordido por um cachorro e às vezes eu sonho sendo mordido por um cachorro e tenho a sensação da dor, de como seria a sensação da dor daquela mordida. Sendo que eu nunca senti nada no mundo real, então não tenho referência, né? Enfim. E além disso, também a questão se você é uma pessoa que tem muita criatividade, você acaba levando essa sua criatividade para o sonho. E você tem todo aquele sonho bem mirabolante, assim, que quando é um pesadelo é até ruim, né? Você está com a criatividade aguçada porque você acaba tornando aquele pesadelo mais... Não é real a palavra, mas você acaba tornando ele mais pesado, de certa forma, né? Porque você vai criando situações e coisas que vão deixar ele mais pesado. E quando você está tendo sonhos bons, né? Você também acaba aproveitando mais quando você aguça, você tem aquela criatividade aguçada. Eu particularmente, eu acho que por ser envolvido com arte, gostar muito de arte, eu também tenho esse lado criativo bem aguçado. Então, todos os meus sonhos, eles são tipo, como se fosse sonho de criança mesmo. Começa de um jeito, termina de outro, é muito sonho como se eu fosse super-herói, ou então como se eu fosse mágico. Tipo, eu sempre sonho assim, eu sonho voltando para a escola, sei lá, namorando com alguma pessoa que eu gostava naquela época, ou que eu gosto agora. Sempre são sonhos assim, que de certa forma são normais para a maioria das pessoas, mas quando eu falo isso, porque por exemplo minha mãe, toda vez que ela vem me contar sobre um sonho, ela sempre fala, eu tive um sonho muito estranho, aí começa a contar, eu sonhei que eu estava aqui em casa, e não sei o que, era essa casa aqui, aí a gente estava sentado no sofá, e daqui a pouco vem uma pessoa que eu não conheço e entra na casa e faz isso, faz aquilo, e eu fico pensando, cara, é um tipo de sonho tão... como se fosse assim, bem parecido com a realidade, né? Tipo, é diferente dos meus, por exemplo, que tipo, o meu sempre aquela coisa bem aleatória. É uma mistura, a casa que eu moro atualmente com a casa que eu morava antes e pessoas que eu conheço, que eu não conheço. Já acho que a cabeça da minha mãe funciona diferente, não sei se é porque ela assiste muito jornal, tá direto preocupada com as coisas da realidade, assim, tipo, com violência, com aquelas coisas bem de mãe mesmo, né? Tipo, aquelas preocupações de mãe que eu acho que ela leva isso pro sonho, né? Quando ela tá dormindo, ela sempre tem esse sonho assim mais realista, né? Mais de acordo com a realidade, na verdade. Eu acho que deve ser por isso, mas só para tentar exemplificar a diferença, né? Do que eu falei, de pessoas que quando estão com a criatividade aguçada, ela tanto leva para esse lado, né? Tipo, o sonho pode ficar mais pesado, como pode ficar mais leve, enfim, vai depender da sua faixa etária, de como você vê o mundo, se você é uma pessoa mais séria, se é mais alegre, aí é coisa do seu cérebro mesmo, né? Enfim, para resumir, eu gosto dos sonhos por causa disso, né? Dessa liberdade que a gente tem, onde a gente pode fazer tudo, né? É um mundo da nossa cabeça que não existe leis, não existe leis da física, por exemplo, você desafia a gravidade, você desafia todas as leis do universo, enfim, né? Então é uma coisa bem fascinante se você for pensar por esse lado, né? Se você for olhar com essa visão.
Já entrando na parte do que eu acho, né, repito, né, é uma opinião sem embasamento científico nenhum, então é achismo mesmo, né. Eu acho que é uma coisa óbvia, né, de certa forma que eu vou falar, mas quando a gente sonha, nosso cérebro está processando informações, isso aí todo mundo sabe. Só que eu acredito particularmente que assim, o nosso cérebro ele processa informações de diferentes épocas, né. O foco principal, sim, é a do dia, né, as informações que você viu hoje. Só que eu não sei o que acontece no cérebro quando a gente está sonhando, que a gente acaba misturando essas informações do dia com informações de outras épocas, tipo, vezes próximas, tipo, a informação que eu recebi na semana passada, uma pessoa que eu vi na semana passada aleatoriamente passando na rua, e também a gente mistura isso com lembranças, né? Por isso que às vezes a gente sonha com pessoas que faz muito tempo que a gente não viu, com situações que a gente viveu há muito tempo e acaba misturando essas situações com situações que a gente viveu hoje, né? E fica aquela coisa bem aleatória, assim. Então, de certa forma, eu acho que é isso. Como eu falei, eu não pesquisei, né? É uma visão que eu tenho, então se eu tiver falado alguma coisa errada e alguém puder me corrigir nos comentários, aí pode ficar à vontade, que eu vou... depois eu faço outro vídeo corrigindo a informação, não sei. Enfim, eu acho também que o nosso cérebro ele tem um mecanismo de defesa para a gente poder distinguir a realidade real, né? É redundante, mas é a realidade real, com a realidade que a gente está vivendo nos sonhos. Eu usei a palavra realidade, mas de certa forma não é realidade, né? A realidade só tem uma, de acordo com o que a gente conhece, que é a que a gente vive, né? Onde os sentidos funcionam, né? Visão, audição e olfato, enfim, todos os outros. Mas eu acho assim, uma coisa que eu percebi, né, ao longo do tempo, que toda vez que você sonha, você sempre tem um dos sentidos, ou dois, ou três, você tem falha neles. Às vezes sua visão está turva, ou então você não consegue falar direito, você não consegue pronunciar palavras, enfim, você não consegue ouvir as coisas nitidamente. Uma pessoa fala com você na sua frente e fica embolada a fala dela, como se você não conseguisse ouvir, né? Ou então você não sente as coisas da mesma forma, porque já pensou se a realidade dos sonhos, né? Se o mundo dos sonhos fosse igual à nossa realidade, se a gente conseguisse sonhar do mesmo jeito que a gente vê as coisas assim, como eu estou vendo agora essa parede, como eu estou vendo a câmera, ia ser bem complicado a gente conseguir distinguir o que era realidade e o que não era, né? Tipo, você não ia ter referência para saber quando você está dormindo ou acordado. Você ia apagar, tipo, ia ser como um piscar de olhos, né? Fechou o olho, abriu, e agora? Eu estou na minha realidade mesmo, estou em outra realidade. E de certa forma eu acho que as duas iam ser reais, né? É uma coisa que buga um pouco a mente, mas as duas iam ser reais, porque se você consegue sentir com a mesma intensidade, ver com a mesma intensidade, ouvir, falar do mesmo jeito, nas duas realidades, então, de certa forma, elas são reais. Então eu acho que, pra gente não ter essa confusão, não sei, eu acho que o nosso cérebro ele meio que cria esse mecanismo, né? E também como uma referência pra gente saber, eu estou dormindo, né? Estou sonhando, então daqui a, sei lá, um tempo eu vou acordar, né? Isso aqui que eu estou vendo é só sonho, pesadelo, enfim. Eu acho que é basicamente isso. Não é embasado em nada, cientificamente falando. Eu não lembro se eu vi isso em algum lugar ou se é uma coisa que eu mesmo criei. Eu acho meio difícil porque hoje em dia tudo é referência, né, de outra coisa. Então eu posso ter visto isso em algum lugar e ter guardado na mente e ficar martelando essa ideia assim até que eu formulei ela e comecei a expor, né, para as pessoas. Mas é basicamente isso. Eu falei que o vídeo ia ficar curto, mas eu estou vendo pelo tempo ali que vai ficar no mesmo quantidade de tempo dos outros, enfim. Mas, para resumir, é isso. Esse tema de sonhos é um tema que eu gosto muito, de contar sobre sonhos, de falar com pessoas sobre sonhos. E é minha opinião, minha visão sobre como funcionam os sonhos, né? É uma coisa que é bem básica mesmo, claro que tem várias situações e eu posso abordar essas outras situações em outros vídeos mais pra frente, né? Enfim, por hoje é só.
Até o próximo vídeo. Eu ainda vou escolher o tema que eu vou falar no próximo. E se vocês quiserem dar sugestões assim de temas, vocês podem escrever nos comentários que eu estou aceitando. Valeu, fui!